Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, que Jesus nos abençoe, nos proteja e principalmente nos dê condições de sermos compreendidos por todas e por todas que nos assistem. Hoje, dando continuidade ao estudo de O Livro dos Espíritos, nós estaremos falando do tema Desigualdade das Riquezas, do Livro dos Espíritos, a parte terceira, que trata das leis morais, das questões 808 a 813. Quando nós falamos em desigualdade, o termo se refere para indicar algo que é oposto à igualdade, ou seja, a falta de equilíbrio entre duas ou mais coisas. E normalmente a desigualdade, ela tem um caráter pejorativo, negativo. Ao passo que riqueza é uma situação referente à abundância na posse do dinheiro, bens móveis, bens imóveis, mas também se aplica a outros valores. E a gente pode entender que riqueza também pode se aplicar a virtudes, a aquisição de virtudes. E aí vem a grande pergunta: se todos nós somos filhos de Deus, se todos nós somos criados por Deus, por que uns têm tanto e outros têm tão pouco? De onde que vem essa diversidade? De onde que vem essa diferença nos bens que cada um tem? Nós observamos com muita frequência pessoas que praticamente do nada, tudo que tocam se transforma em valores, em dinheiro. Em outras pessoas que trabalham exaustivamente e parece que nada dá certo nas suas vidas. Tem uma dificuldade muito grande para amealhar esses recursos. Então, quando a gente observa esta questão, quando nós nos perguntamos a respeito disso, nós precisamos olhar um pouquinho mais atrás no Livro dos Espíritos, na questão 803, quando pergunta Kardec: perante Deus, são iguais todos os homens? E a resposta dos Espíritos é simples: sim, todos tendem para o mesmo fim. Deus fez suas leis para todos. Portanto, todos nós somos iguais na origem, somos iguais nas oportunidades e somos iguais no nosso destino. Então, todos nós temos essa igualdade. E se Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, por que então existe essa diferença? E essa questão, simples e ignorantes, é porque nós somos desprovidos na criação de conhecimento, desprovidos de sabedoria. Ao passar das nossas existências, nós vamos adquirindo experiências. Na questão 115 do Livro dos Espíritos, quando pergunta por que uns espíritos são bons e outros maus, por que uns são criados assim, e os espíritos respondem: não são criados bons ou maus, todos são criados simples e ignorantes, com o passar do tempo que vão adquirindo este conhecimento. Qual a necessidade da encarnação? Na pergunta 133, é a mesma coisa. Todos são criados simples e ignorantes e a encarnação serve para adquirir experiência. Na questão 634, por que o mal está na natureza das coisas? E a resposta também é simples: não está na natureza das coisas, está na forma como o homem age diante daquilo que ele quer obter, daquilo que ele quer ter. E na questão 1006, poderão durar eternamente os sofrimentos do espírito? E eles respondem: todos os espíritos foram criados simples e ignorantes, e o aperfeiçoamento ele vai se fazer. Ter mais tempo, menos tempo, todos vão adquirir o necessário para se melhorarem.
Então, nessas respostas dos espíritos, nós vamos entender que todos nós somos espíritos que estamos aqui aprendendo, desenvolvendo nossas potencialidades. E aí vem a fatídica pergunta de Kardec: por que então Deus não criou os homens com as mesmas aptidões, com os mesmos conhecimentos, com as mesmas características? E a resposta dos espíritos, ela é fundamental para a gente entender. Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um deles vive há mais ou menos tempo e, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada. E aí vem uma palavra que é fundamental para que a gente entenda. A diversidade, ela está baseada na vontade daqueles que trabalham. Então, todo o nosso desenvolvimento está atrelado principalmente ao nosso desejo, à nossa vontade de realizar determinadas coisas. Então, nós vamos entender que no Evangelho vem essa seguinte pergunta: por que não são igualmente ricos todos os homens? E a resposta dos espíritos é bastante simples: por não serem igualmente inteligentes, porque é uma aquisição do tempo, não são ativos, são aqueles que preferem ficar aguardando tudo cair no colo, né? Sentado, esperando que as coisas cheguem até ele, porque tem uma canção que diz: quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Trabalhadores, tudo que nós conquistamos tem que ser através do trabalho. O trabalho é necessidade primordial para todos os seres vivos enquanto aqui na Terra. Muitos de nós somos afeitos ao trabalho. Nós queremos ficar ricos facilmente, querendo que as coisas caem do céu no nosso colo e a gente não precisa de muito esforço. Muita gente quer ficar rico muito rápido, muito fácil, mas a gente sabe que sem trabalho, nenhuma conquista ela vai permanecer. As coisas que vêm fácil, elas vão fácil. Então esse é um ditado popular bastante significativo. Por quê? Porque não é uma conquista do espírito. E eles terminam: e muitos não são moderados nem prudentes para conservar os recursos que eles tiveram à sua disposição. Então, muitos daqueles que têm hoje dificuldade para conseguir recursos materiais é porque em outro momento, em outra existência, eles provavelmente gastaram tudo e hoje não têm os recursos, não depositaram no banco da espiritualidade esses recursos para utilizarem mais adiante. Então nós vamos ver que essa questão das posses materiais, ela também passa por uma situação bastante inusitada. Muitos homens querem que toda a sociedade seja igual, mas nós temos um problema. Se nós distribuíssemos o dinheiro igualitariamente, será que isso permaneceria? E nós sabemos que não, porque nós estimularíamos em muitos a preguiça. Não trabalhariam para adquirir aquilo que necessitam. Nós vamos ver também que muitos não teriam o suficiente para conquistarem os seus sonhos, os seus desejos. Nós vamos ver também que se distribuíssemos o dinheiro igualitariamente, teríamos dificuldade para que nós pudéssemos trabalhar em pesquisas para adquirir mais recursos, mais conhecimento. E em pouco tempo, se nós distribuíssemos o dinheiro igualmente para todo mundo, muitos teriam mais do que outros. Por quê?
Porque as pessoas são diferentes. Lidam com a moeda, com os recursos que estão à sua disposição, de forma diferente. Então nós vamos ver que os negócios do mundo, que nós precisamos lidar com esses recursos, ele é trabalhado inclusive no Evangelho, no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 27, intitulada Negócios. Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, ele fala uma coisa bastante interessante. O homem do mundo está sempre preocupado pelos negócios referentes aos seus interesses efêmeros. Por que efêmeros? Tudo que é material acaba-se com o tempo. O corpo acaba-se com o tempo, mas tudo que é espiritual, ele perdura. E esse assunto foi baseado num momento do Evangelho bastante interessante, quando Jesus se perde da sua família e passa 3 dias em Jerusalém. E a família volta correndo, porque viram que ele não estava na caravana de volta, voltam até Jerusalém. Jesus está com 12 anos de idade, e quando a mãe o encontra, ele está no templo, conversando com os anciãos, está ensinando os mais velhos. Então a gente vê a missão desse espírito. E quando a mãe pergunta por ele, ele fala: mas por que vocês me procuravam? Não sabiam que me convém tratar dos negócios de meu pai? Que negócios são esses que Jesus estava tratando? Com certeza ele falava do recurso da riqueza, que é a mais importante para todos nós, que é a riqueza espiritual. Porque os recursos materiais, nós podemos fazer algumas perguntas a respeito dele. Nós poderemos ter muito dinheiro, mas o que faremos dele? Nós poderemos ter extensa autoridade, porque riqueza de autoridade nós também, é uma riqueza. Entretanto, como nos comportaremos dentro dela? Então nós vamos observar que muita gente, quando é interpelado por alguém mais humilde, mais simples, algumas pessoas perguntam, você sabe com quem você está falando? Se tivéssemos tempo aqui, nós poderíamos usar um texto do Mário Sérgio Cortella, onde ele termina: nós somos o vice-treco do subtroço. Ou seja, não somos praticamente nada. Então as pessoas acham que são muito porque têm autoridade, têm um poder, têm uma riqueza que é efêmera, que vai passar, porque eles vão desencarnar e no plano espiritual isso não terá validade nenhuma. Outra pergunta: nós poderemos dispor de muitas propriedades, mas o que nós estamos fazendo destas propriedades? Ela está servindo de pouso, está servindo de abrigo para as pessoas, para quem precisa, ou ela é simplesmente um meio de enriquecimento e de poder? Qual a nossa utilização? Nós, muitas vezes, temos muitos projetos de elevação. Queremos ajudar lá no centro, queremos fazer isso, queremos fazer aquilo. Quando nós vamos tirar isso do papel? Quando nós vamos tirar da nossa cabeça e realizar alguma coisa desses projetos que nós temos? São riquezas que nós dispomos e precisamos trabalhar. E é por isso que Jesus, em Lucas, capítulo 12, versículo 15, diz: a vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui. Então a gente precisa refletir a respeito disso. E esta reflexão nós podemos encontrá-la no livro Boa Nova, na lição intitulada O Bom Ânimo, onde Jesus tem uma conversa com Bartolomeu. E essa conversa ela é muito interessante, que Bartolomeu pergunta para Jesus: Senhor, porque Bartolomeu estava muito triste, Jesus aproveita para conversar com ele. Quando os negócios do mundo nos são adversos, e quando tudo parece em luta contra nós,
ele perguntou para Jesus com um olhar bastante triste. E Jesus responde para ele: Bartolomeu, qual o melhor negócio do mundo? Será a aventura que se efetua a peso de ouro, muitas vezes amordaçando-te o coração e a consciência para aumentar as preocupações da vida material? Ou será que o melhor negócio do mundo é a iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza tão só pela boa vontade do homem, que deseje marchar para o seu amor entre as luzes do caminho? Olha mais uma vez a palavra vontade. Quando nós temos essa vontade firme. E aí Jesus termina: não será a adversidade nos negócios do mundo um convite amigo para a criatura semear com mais amor, um apelo indireto que nos arranque das ilusões da terra para as verdades do reino de Deus? Então nós vamos ver que nós temos uma difícil arte de administrar os recursos materiais à nossa disposição. Nós, inclusive, mercadejamos com tudo. Dia das Mães, que começou com uma homenagem, hoje é o melhor dia para o comércio depois do Natal. O Natal, que era uma festa da celebração de Jesus, ela é usada para se vender, para se consumir cada vez mais, porque nós temos dificuldade em lidar com os recursos materiais. Por quê? Nós temos uma falha muito grande. Nós enxergamos a vida tal qual enxergamos um iceberg. Só enxergamos uma pequenina parte. Só enxergamos o lado material. E nos esquecemos que somos espíritos em transição nesse planeta. Então, as diversidades das riquezas, elas são constituídas para que a gente possa, aquele que tem mais, ajudar a quem tem menos. Aquele que tem menos, se resignar diante daquilo que possui. E assim todos nós passaremos por essas experiências um pouquinho melhor. Que possamos refletir a respeito disso. Lembremos-nos de Jesus, que não tinha uma pedra sequer para recostar a sua cabeça, mas fez muito por todos nós.